Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio do Analytics Talks, o melhor podcast sobre analytics para marketing e e-commerce, produto do Brasil, quiçá do mundo. Hoje falaremos sobre Cross-Channel Analytics, o futuro ou presente da mensuração multicanais. Como sempre, ao meu lado, ele, o príncipe de Wakanda. Se GTM fosse Wakanda, Lucian seria o Pantera Negra. Que loucura. Cada dia mais maluco. Fala aí, gente, tudo bem? O cara pra qual o GTM pede benção. Um dia eu chego lá. Porra, que humildade, hein? Quem te conhece? Que isso. Pra poder falar sobre esse tema, né, Luciano? Vamos trazer um cara que é gente fina. Gente fina. Mostra pra gente comida japonesa, além do sushi, Yoko. Na moral, essa aqui eu sou pica. Essa aqui eu mandei bem pra caralho. Fala sobre MMM. É o rei dos melhores desenhos do LinkedIn. Gosta de super campeões. Isso é um ponto muito positivo na vida dele. E vai falar com a gente sobre esse tema, senhor Lucas Yokota, Purple Metrics in the house. Seja bem-vindo, doutor. Salve, galera. Feliz aí de estar mais uma vez. Aqui é só a galera nerd de dados e marketing, né? Então, quem ouve também é assim, então, coisa boa demais. Boa, tamo junto. Vou pedir pra você apresentar rapidinho pra galera aí, caso a galera esteja chegando aqui como ouvinte de outra volta nesse podcast e ainda não te conhece. Então, contextualiza um pouquinho quem tu és, o que é a Purple, pra galera te conhecer aí. Boa, gente, versão resumo da história aí, mas eu sou originalmente formado lá na SPM, formei lá em publicidade, estudei brand pra caramba. Minha vida profissional me levou pro mundo do growth, então trabalhei em Microsoft, trabalhei em Google um tempão, aí virei o cara do growth. E agora eu voltei pro mundo do branding, mas trazendo esse olhar mais de como a gente mede as coisas, como é que a gente entende resultado, né, como que o branding traz resultado agora no Purple, né? Então, aqui no Purple eu sou COO, então eu olho para marketing, vendas e clientes, né? Então acompanho toda essa jornada aí da galera. E o Purple, eventualmente a galera ainda vai conhecer, mas hoje a gente é um software de atribuição de marketing que coloca branding na conta. Então, ao longo do papo a gente vai contando um pouquinho mais o que a gente faz, coisas que a gente já foi descobrindo com os clientes. Né, mas então acho que é esse misto aí da minha vida, né? Um pouquinho de Big Tech, um pouquinho de startup, um pouquinho de brand, um pouquinho de growth. E aí a gente mistura tudo isso aí. Ah, olha só. É isso, ó. Curiosidade, né? Meu primeiro trampo na Microsoft, lá quando eu fui estagiário, foi na RH. Comecei lá. Olha aí. Passou por diversas áreas. Esse aí viveu a vida, hein? Yoko, pra gente começar nosso papo aqui, acho que a gente tá no mundo hoje de mídia, marketing e tudo mais, que a gente tá constantemente, acho que o tempo todo, em busca da grande resposta que permeia tudo que a gente faz em marketing analytics, que é de quem é a porra da conversão. E hoje a gente sabe, cada vez mais, que as jornadas elas não são lineares, que elas são complexas, tem a porrada de ponto de contato. E por isso, de novo, a gente pergunta, cara, como mensurar de verdade essa atribuição multicanais para quem sabe responder a essa pergunta ou minimamente entender a análise por trás dessa pergunta? Não, legal que a gente vai começar com a mais treta de todas, né? Não, mas, gente, não, esse papo é importante, eu acho que é a pergunta dos vários milhões, bilhões que vocês quiserem. Mas, assim, para começar, eu gosto de refrasear a pergunta, né? Tipo, esse de quem a conversão já vi dá muita treta. Porque aí é uma área brigando com a outra, a atribuição vira quase que uma ferramenta de defesa ou de justificativa entre áreas, né? Então, acho que a primeira das coisas, eu repensaria um pouco qual é a pergunta que a gente deveria fazer, né? E aí eu gosto de pensar mais o que funciona em que proporção.
E aí que eu acho que a gente entra no papo de atribuição, de mensuração, de resultado, né? Mas sem clubismo. Tipo assim, né? Ah, o que vende mais é branding, o que vende mais é social. E aí começam umas tretas, né, nas empresas. Então acho que a primeira das coisas é entender o que funciona e em que proporção. E eu vou devagar, tá? Mas qualquer coisa vocês me falam para dar uma acelerar. Mas assim, quando a gente fala de multicanal, para mim é alguém que já está investindo talvez alguns milhões por mês, né? Você já faz digital, já faz off, etc. Então, provavelmente não é uma resposta única, né? Você provavelmente já deve ter um stack de mensuração completinho aí, né? Então, você já mede campanha, você já mede, você já vai entender, acho que as granularidades, né? De cada plataforma. Você já deve ter avaliado que quando você soma todas as conversões que cada plataforma diz que trouxe, sempre soma mais do que o que aconteceu de Tu ia estar verdade. bilionário, né? Isso. Se de fato essa soma tivesse correta, né? Então, essa pergunta começa a vir na cabeça quando você começa a perceber que realmente só olhar cada plataforma digital por si só, ela não te dá a resposta completa, né? E aí, se o nosso amigo ou amiga começou já a botar um pezinho na out of home, na TV, na placa do futebol, putz, aí o papo vai ficando mais doido. Mas é aí que eu acho que você vai começar a juntar formas de mensuração digitais, que costumam ser multi-touch attribution, tem uma galera mais apegada, às vezes, ao last click, quando você é muito noiado em performance, mas que para muitas situações vai ajudar muito, mas você pelo menos vai ter que ter um stack aí que cruza todos esses canais, né? E aí, quando você começa a colocar coisas que não são o digital na conta, provavelmente você vai ter que complementar essa análise com algum tipo de modelagem estatística, né? E que, para surpresa de 0 pessoas, isso não é novidade para ninguém, né? Começou lá naquelas grandes empresas lá de bens de consumo, né? Que a galera usava já um pouco de modelagem para isso. Só que hoje a diferença é que a gente tem mais tecnologia, tem mais acesso a dado, tem mais machine learning. Então fica mais fácil de você ter uma modelagem mais acionável, mais rápida e que te dê insights para entender esses resultados, né? Então, assim, acho que eu dei uma pincelada por cima do que eu olharia quando a gente começa a pensar a atribuição multicanal, né? E é isso, assim, não é uma resposta simples. Eu acho que se alguém já chegou a entrar nesse papo é porque já deu vários passinhos aí na jornada de atribuição. Concordo. E eu acho que a gente tá muito evoluído no mercado. Eu percebo isso, tá? Pô, acho que eu faço muitas vezes duras críticas ao nosso mercado quando a gente fala de dados. Eu sei que eu faço duras críticas, como por exemplo, eu duvido que numa reunião de planejamento de marketing, alguém, quando separou o budget, falou qual é o budget da área de dados ou de mensuração. E eu continuo afirmando isso, achando que essa conversa é uma conversa que esse budget e investimento para isso deveria ser pensado. De novo, não estou falando de consultoria, não estou falando nada, estou falando de mensuração. E aí você vai decidir como usar. Se é ferramenta, se é melhorar know-how do teu time sobre isso, aí são outras coisas. Mas quando você não separa isso, aí eu continuo fazendo duras críticas. Só que eu entendo que o nosso mercado está evoluindo, e aí de verdade mesmo, não é jabá, é quando eu vejo a criação e desenvolvimento de ferramentas que são especificamente para medir a atribuição, a mensuração de canais, como é a Purple. E isso, para mim, corrobora muito com uma coisa que eu falo há anos, o Lucian sabe, a galera que acompanha a gente há muito tempo sabe, que eu corroboro muito, eu bato isso há muito tempo. E eu falo o seguinte, olha, o problema hoje de você deixar as mídias se autoavaliarem é o problema de eu chegar numa sala de quinta série e pedir pro aluno fazer a prova e falar qual nota ele merece. Ele vai se avaliar cheio de viés. É uma autoanálise. Não necessariamente todo mundo que está fazendo essa autoanálise tem maturidade suficiente para falar, olha, eu realmente acho que errei essa e essa, essas aqui eu entendo que eu acertei, eu tirei 8. Não. Eu tenho certeza que se você refletir sobre quem você era na quinta série, eu particularmente, eu era uma pessoa que se alguém chegasse para mim e falasse assim, Gustavo, quanto você tirou? Eu ia falar 10. Ia fazer isso. Ia ter outra gente que possivelmente ia falar, não, professor, eu tirei 5. O que isso aconteceria? Talvez a pessoa mais segura de si, ela falaria que ela faz parte do bolo inteiro. E a pessoa mais insegura, ela falaria que ela não representou a parte do bolo. Só que isso não é verdade. Às vezes a pessoa insegura tirou 10 e a pessoa segura tirou 0. O que eu digo isso? É que, na minha visão, na quinta série existe um papel fundamental
de alguém que está na sala de aula, que é a professora ou o professor. Essa professora e esse professor, eles têm os mesmos critérios pelo qual eles avaliam todo mundo. Então eles pegam aqueles alunos, aquelas alunas e falam: essa é a prova, esses são os critérios de avaliação, agora veremos qual é a nota de vocês. Para mim, esse professor e essa professora são as ferramentas de mensuração. Porque elas são agnósticas à mídia. Então, se ela disser para você que aquele investimento que você está fazendo numa campanha de TikTok não gera incrementalidade para você, não gera resultado, se você pausar isso daí, você não vai impactar o teu negócio, é porque ela não tem nada a perder ao falar isso. Diferente, se eu tivesse, sei lá, um TikTok Analytics, ele talvez nunca fosse falar que a campanha dele não gera incrementalidade. Por isso, na minha visão, as mídias, elas têm os seus modelos de medir as coisas para se auto-beneficiar. E estão erradas? Não estão, porra. Não estão erradas. Por isso é importante a presença de uma ferramenta agnóstica a isso, que olhe todo mundo igual. E fale: olha, eu vou pegar seus dados, jogar para cá, trazer minhas validações estatísticas e dizer a relevância que vocês têm para essa jornada de conversão. Mesmo que você não seja quem converte, no final, você participa dessa jornada. E eu digo que se você não participar dela, essa conversão não existe. Porque o canal tal, ele converte muito porque você traz o cara aqui. Então, para mim, essa é a relevância das ferramentas de mensuração nessa jornada de atribuição e para essa pergunta de quem é a conversão. No final, acho que de quem é a conversão, ela tem que ser uma pergunta mudada, alterada, como você bem disse, para não ser de quem é a conversão. Na realidade quais foram os jogadores que participaram? Para quando eu pegar lá o jogador, por exemplo, vou dar um exemplo do Fluminense. Quando eu pegar os jogadores do Fluminense e olhar e falar assim: porra, por que o Renato Gaúcho insiste em botar a merda do Lima de titular se ele não participa em nada? Mas os outros jogadores estão participando. Eles defendem, eles não passam, eles constroem a jogada. Quem fez o gol foi o Germancano. Se eu analisasse, porque ao mesmo tempo, quando eu culpo que o Germancano não faz gol, eu falo: a bola não chega nele. Então essa análise aqui para mim é o que uma ferramenta de mensuração traz. A bola tá chegando em quem faz o gol? Estão construindo isso? E isso para mim demonstra uma evolução que o nosso mercado está trazendo. Mas ao mesmo tempo, eu consultei recentemente uma pesquisa do Supermetrics que foi avaliada em mais de 6.000 empresas ao redor do mundo, que revelou, Lucas e Okota, simplesmente que 41% dos profissionais acham difícil medir o ROI de suas campanhas. E apenas 8% usam testes de incrementalidade. Basicamente, o que a gente bateu aqui é um dos métodos mais confiáveis, talvez, para a gente provar essa causalidade no marketing aqui. Na tua visão, na visão aí, para o Luciano também debater, por que a gente tem pouca empresa fazendo teste de incrementalidade no seu dia a dia de marketing, cara? Boa. Tô reflexivo aqui, eu não sei exatamente, mas sim, pensando alto com vocês, eu diria que, apesar de eu gostar muito e querer que esse número fosse maior, eu acho que a vocação tradicional do marketing não é fazer conta. Eu gostaria que a gente fosse um pouco mais engenheiro, um pouco mais cientista de dados, né? Mas o padrão, talvez, dos times de marketing não é esse. E, ao mesmo tempo, eu não vejo um problema. Sabe por quê? Aliás, é um desafio, a gente precisa resolver, mas eu vou chegar lá. Porque, vocês que gostam dos animes também, pra mim é tipo o Goku e o Kuririn. O Goku é o herói. O quê? Luciano já sorriu, o cara tem um Ozaru tatuado. Então, o Goku é o herói. Então, e o Kuririn ajuda, mas ele não faz milagre. O que o marketing tem que ser bom de fazer, e fazendo um disclaimer, eu venho desse negócio, hein? O que o marketing tem que ser bom de fazer é de conectar com o cliente. Fazer uma campanha que conecta no coração da pessoa e depois ela vai lembrar e depois ela vai comprar. Então, o que de fato a gente tem que ser bom de fazer é isso. As ferramentas, stack de mensuração, como testa, como ver retorno, para mim é suporte. Os dois têm que trabalhar juntos, eu entendo, mas é suporte. Então, acho que primeiro para levantar a bola aí dos marqueteiros, porque essa é a parte que importa de verdade. É aí que está o ganho. Quando você pega a pesquisa lá, um estudo lá da Nielsen, 49% do resultado incremental de uma campanha é o criativo. Não é segmentação,
Não é a machine learning que você usa para ficar rodando peça. Não é isso. É o criativo. Então, o marqueteiro tem que ser bom disso. De fazer peça, de fazer criativo, de conectar com gente e que depois vai gerar o resultado. Dado esse disclaimer, a gente vai para a mensuração. E aí, mensuração ajuda. Mensurar ROI, de fato, não é fácil, porque, cara, são coisas multifatoriais. Não é A gerou B e, enfim, talvez se a gente tivesse uma pizzaria, tudo bem, né? Distribuir flyer, depois de um mês, começou a vir gente. Não, beleza. Mas quando a gente fala de empresas, esse negócio fica muito complexo. Então, eu entendo quando eu vejo um número que fala que medir ROI é difícil. Eu acho que é difícil mesmo. E ao mesmo tempo, quando a gente vê assim, pô, só 8% faz teste de incrementalidade, é que eu acho que tem uma maturação mesmo. Chega um momento que você precisa fazer isso para conseguir dar saltos em resultado. Mas antes disso, dá para você ter muito resultado, entre muitas aspas aqui, sem medir. Eu não estou defendendo que a gente não vai medir, que não vai colocar o track de conversão. Veja bem, galera, calma aí. É que eu estou falando com uma... Eu sei que quem está aqui já está mais avançado nesse papo, né? Mas, então eu entendo que, assim, essa pirâmide ela vai afunilando. E chega uma hora que, sim, só uma pequena porcentagem vai realmente precisar fazer teste de incrementalidade, um MTA e um MMM combinados. Porque esse é o suprassumo do stack de mensuração. Mas eu entendo que é uma questão estatística mesmo. A maioria não vai precisar. Porque só um bom tracking de conversão, às vezes você roda 3 canais digitais, você está feliz, né? Então talvez tenha um pouco dessa questão. Mas eu concordo contigo. Eu acho que é importante, conforme a empresa vai crescendo, você ter um olhar mais atento para isso. Quanto do teu budget vai para medir o resultado, né? Eu diria que, pô, pelo menos de 1 a 5% do teu investimento deveria ser stack de mensuração, né? Talvez ali algo nesse range vai depender do quão nerd ou quão preciso você vai querer ter na vírgula ali o retorno, o cálculo do retorno. Mas então o que me vem na cabeça quando a gente vê esses números, eu acho que é um pouco disso, né? Tanto a necessidade que é crescente, mas é para poucas, para você realmente chegar nesse nível de sofisticação, mas ao mesmo tempo, pensando em priorização dia a dia, eu consigo entender um time de marketing mais noiado em fazer campanhas boas, porque é ali que está o resultado, né? Então, talvez tenha um pouco desse balanço, assim, sabe, para a gente fazer. Perfeito. Eu acho que na tua visão, vou fazer duas perguntas em cima do que você trouxe. Você acredita que talvez esse número de 8% de, porra, baseado em 6 mil pessoas ao redor do mundo fazerem teste incremental é um problema técnico? Quero dizer com isso, é falta de conhecimento e ferramentas que possam auxiliar isso, esse é um ponto. E dois, você acredita que então dentro do stack de marketing aqui, das squads de marketing, tribos de marketing, conforme mais evolutiva ela vai sendo, ou seja, ela vai crescendo, o negócio vai rampando, tem que ter profissional dedicado à mensuração. Se não tiver alguém dedicado a isso, vai dar merda. Sim. E aí, é como a gente falou, né? Como não tem... normalmente não é a vocação principal desses times, você precisa montar essa capability de algum jeito. Então, ou você vai trazer um cientista de dados que vai ficar alocado no time, né, que idealmente consegue interpretar esses dados para marketing, ou você vai trazer um parceiro que consegue te ajudar a montar essa expertise, montar as formas de trabalhar, né, para conseguir chegar e executar tudo isso. Então, acho que sim, você vai precisar ter alguém aí que consiga trazer isso para dentro, porque é raro e difícil. Cara, hoje a vida do marqueteiro, cara, o cara tem que ser CTO, você tem que entender de todas as martechs que existem, você tem que entender de comunicação, você precisa entender de psicologia, você precisa entender de DRS, tem que ser um pouquinho CFO. Então, assim, a vida do marqueteiro eu não acho fácil, assim. Se fosse desenhar um gráfico de um char de MMO, cara, ele precisa meio que dividir um pouquinho, né, os pontos, um pouquinho na força, um pouquinho na inteligência e tal. E aí, no final, é difícil você ter um cara que sabe de tudo. Então, acho que essas capabilities você vai trazendo pro time. E aí, acho que o teu time no combo, ele tem que funcionar. E aí, uma das capabilities importantes, eu acho que é essa, né? De você ter o olhar técnico para medir, né? Você trouxe um ponto que foi Goku é o herói nesse negócio, então seria quem, vamos trazer aqui quem converte.
O Kuririn é o ajudante, é quem fez, né? Ajudou, de certa forma, o Goku converter. A gente então poderia dizer que o Freeza é o vilão que manda matar o Kuririn pro Gohan gritar: Freeza, você matou o Kuririn! Seria isso? O Gohan é o analista que grita: Freeza, tu matou o Kuririn. Pode ser. Eu tinha que trazer esse meme de alguma forma pra esse podcast, cara, pelo amor de Deus. Porra, não tinha como. Quando você falou isso, na hora veio, eu falei, eu tenho que soltar de algum contexto isso. E aí, é o meu ponto agora pra levantar a bola, que é perguntar pro Lucian se o Piccolo, nesse caso aqui, que é quem tenta combater o Freeza, seria, por exemplo, o seu stack de tagueamento e mensuração está redondo e seus dados confiáveis, por exemplo. É o básico, né? Tipo, mas é aquela conversa que ninguém quer ter, né? A minha sensação é que marketing foi criado meio no esquema Go Horse, tá ligado? Então, tipo assim, ó, a gente precisa vender porque agora a gente tem um produto, então vai fazendo aí, sacou? E aí isso é foda do outro lado, né? Porque quem monta essas áreas acaba deixando a parada muito sem estrutura, sacou? E é foda, tipo, mas também não é só o cara de marketing que tem que saber sobre tecnologia, sobre CFO, não. O cara de tecnologia também tem que saber, sacou? Porque no final a gente não consegue entender que o que a gente vive hoje com relação à atribuição é um cenário quase que impossível de medir com o conceito de multi-touch attribution, porque não é mais uma jornada linear que o usuário tem. Então, é aquela conversa que a gente tem aqui sempre, sabe? Tipo, eu chego a ficar cansado de falar isso, né? Que é tipo assim, você quer sentar aqui na mesa para poder entender, porque algumas pessoas conversando comigo nesses privados da vida, os caras chegam e falam: ah, não, Luciano, mas como é que eu justifico o investimento em dados? Porra, como que você justifica o quanto que tu botou em anúncio e que não converteu? Sacou? Tipo, é isso, porque não é a gente que diz, né? O próprio Google fala, tem um artigo do Google que fala sobre isso, né? Que 98% das sessões que entram dentro do seu site não vão converter, ou seja, 98% do teu budget não vai ser jogado fora porque esse usuário não está no estágio, ou você não pegou ele naquele micro momento, ou o cara entrou lá e viu que o preço está uma merda. Ou seja, a gente vive um cenário em que a gente tem tantas variáveis que a precisão é algo que chega beira o impossível, sacou? A precisão. E aí, de novo, a gente ainda tem conversas sobre esse lance de mas não bate o Google Analytics. Assim, tu quer resolver o problema ou tu quer só reclamar? Tá ligado? Desculpa, eu corto, a gente vai. Aqui é assim. Mas eu tenho uma pergunta, Luciano. Não, mas calma, eu vou chegar lá. Que, tipo. E aí o Yokota falou muito bem, né? Que, tipo assim, a gente ainda tem que lidar com situações de que marketing nem quer traquear o comportamento do usuário. Tipo, esse cara não tem. Ele só tem uma coisa mais do que todos nós aqui, tá ligado? Sacou? Porque se a gente não tá. Se você cogita colocar. E esse é o ponto interessante, principalmente batendo na galera que se vangloria em gestão de tráfego. Eu investi não sei quantos milhões, tá ligado? Porque imagina só, Yokota, você investiu R$1 bilhão. Qual o potencial dessa porra trazer de resultado? 10, 15, 20, 30x? Se o cara soubesse implementar o Pixel, ele teria um argumento muito melhor para atrair mais clientes, sacou? Mas no final, ele não faz porque ele não julga importante. A gente já teve conversas com pessoas de tráfego, o cara fala que o cara que trabalha com mídia não tem que saber o básico para poder implementar um pixel. Mas essa é a diferença de tráfego para mídia, né? Exatamente, a gente vai criando e continua criando essas barreiras porque ninguém está maduro o suficiente para poder ter a conversa de que, no final, tu é contratado para trabalhar, irmão. Eu acho que, tipo, dentro dessa foda, porque eu venho sempre com muito ódio, né? Mas, tipo, tu é contratado pra trabalhar, sacou? Tipo, a gente é sério que a gente tá em 2025 e a gente ainda tem que discutir sobre se o cara vai medir o comportamento da campanha dele ou não. Isso é loucura, pô. Tá ligado? É reclamar de um problema que você mesmo gerou, sacou? Porque tu não mediu a porra da campanha, tá ligado? Mas o cerne da pergunta até aqui era se o Piccolo, por exemplo, seria aquele cara que tenta garantir que esses dados estão confiáveis. Tu conhece alguma forma de ajudar a galera a ter dados confiáveis? Cara, eu conheço algumas, assim, né? Tipo, dentro
desse último Tracking Camp que aconteceu, inclusive a gente lançou essa ferramenta. A gente tem um produto Que agora, ferramenta? é o nosso querido Trust Data. Que, Trust Data, olha só que legal. Parece que, traduzindo, é dados confiáveis. exatamente. Só Caramba, pelo nome coincidência. você já consegue entender o motivo da ferramenta, né? Então, o que a gente criou? A gente criou uma ferramenta de data quality automática para Google Analytics. Então, a gente sabe que no dia a dia, se o cara não está pensando em medir, que dirá a qualidade dos dados. Então, o que a gente fez? Construiu uma ferramenta que vai analisar todos os pontos de erro do Google Analytics desse cara, dessa conta, dessa propriedade, e aí ele vai ter um relatório toda semana, onde ele vai ter todos os pontos de erro que o Google Analytics dele teve. Ou seja, fizemos um deploy. As pessoas acham que é assim, né? Tipo, a aplicação está em produção e aquilo dali nunca vai mudar, né? Mas não, muda. Tipo, a gente vai fazendo novos deploys, a gente vai atualizando nossos técnicos de tecnologia e tem coisas que impactam diretamente nisso. Pô, um designer fez uma landing page nova, cagou alguma coisa ou tirou algum tracking. A gente tem que se manter ativo para poder garantir a confiabilidade desses dados e a completude desses dados. Então, o Trust Data é a ferramenta que ajuda. Por exemplo, comecei a ter transações duplicadas dentro do meu e-commerce. A transação duplicada, e é esse o lance, né? Se entra merda, sai merda. Não tem outro cenário, tá ligado? Entra merda, sai merda. Então, se você tá levando para as ferramentas de MMM dados que são sujos, o MMM não vai conseguir sozinho converter aquela merda num morango, entendeu? Ele não tem como fazer isso. Ou fazer uma uva, sei lá, alguma coisa do tipo. A galera pode usar por 7 dias grátis essa ferramenta de dados confiáveis chamada Trust Data. Tá aparecendo na tela da Rapaze aqui e também tem um link na descrição para a galera poder conhecer, testar, usar lá, mexer, ver como a ferramenta não só, ao você sincronizar, traz uma primeira auditoria, como também toda segunda-feira você vai abrir teu Gmail da vida ali, até mesmo que se tu usa outro e-mail, sei lá que mundo tu vive, você vai abrir teu Gmail da vida, vai estar lá, ó, pum, na tua caixa ali, ó, uma auditoria entendendo da semana passada para essa, você tem novos erros ali para você corrigir e tomar decisões confiáveis. Ele faz uma análise temporal da quantidade de erros que você foi tendo e quanto tempo ele vai se perpetuando ao longo do tempo, né? Então, tem uma série de validações ali que ele garante. Por exemplo, uma das coisas que ele garante é você estar fazendo besteira com o LGPD, mandando o e-mail do usuário para dentro do Google Analytics, ele te ajuda. O link tá na descrição aí pra você poder garantir. Link na descrição e aparecendo na tela aqui pra você. Exatamente. Como esse tema que a gente tá trazendo aqui com o Yoko é um tema muito importante, eu fui buscar estudos, porque ele é um cara que compartilha estudos pra cacete no LinkedIn, por sinal. Então eu fui catando ali, entrando em site de AppsFlyer, em site de o cacete A4, e eu trouxe um dado relevante sobre isso. Porque eu peguei um estudo da AppsFlyer que mostrou que mais de 60% das conversões têm múltiplos pontos de contato. E é um pouco do que a gente está trazendo aqui. Mas a minha pergunta agora é como é que a gente equilibra esse jogo entre atribuição de canais pagos, orgânicos, offline, sem o que a gente mencionou no início desse podcast, que é supervalorizar ou descredenciar um canal e dando relevância somente para alguém. Como fazemos isso, senhor Lucas Yokota? Boa. Cara, é porque quando a gente coloca, a gente dá uma palhinha disso, né? Quando você começa a misturar N tipos de canais, aí realmente você precisa ter um stack de mensuração diferente. E aí que entra modelagem estatística, né? Em resumo, né, só para a galera, assim, usar a modelagem é você entender o teu histórico, seja de investimento, de impactos, e fazer análise, né, estatística do quanto que isso consegue predizer o teu resultado. Em resumo, é isso. E por que essa é a solução, ao meu ver, né? Porque dado offline, como é que você vai colocar isso no teu MTA, né? Não dá para você equalizar o mesmo usuário que estava lá no teu site com o fulano que passou na frente da Out of Home. Aliás, até dá, vai. Não vou falar que é impossível porque tem startups tentando, mas, cara, você entende o salto lógico e tecnológico que precisa acontecer para você dizer que uma jornada X tem um pontinho a mais? Tipo, é um salto muito longo. Então, para esses casos, eu acho que modelagem responde melhor. Até porque você vai querer dar um zoom out
olhar tudo, né? Quantos dos meus canais pagos funcionam, quantos meus canais orgânicos funcionam e quantos meus canais offline funcionam. E aí modelagem vem muito bem para ajudar nisso. Né? E aí é o que vocês falaram. Obviamente você precisa ter um histórico organizado, tem que estar tudo certinho, mas quando isso funciona, já dá para você começar a entender esses resultados, né? E aí aqui puxando um pouquinho essa ordinha para o nosso lado, a modelagem que a gente criou aqui no Purple, ela considera esse tipo de coisa, né? Então ela te permite colocar coisas que nem sempre são dinheiros, né? O tradicional das modelagens é você comparar dinheiro com dinheiro, né? Botei tanto dinheiro aqui, saiu dinheiro aqui. Mas tem coisa no marketing que não é dinheiros, é fazer engajamento em rede social, você contratar um influenciador que pode ter uma parte de dinheiro, mas tem uma parte que ele vai continuar falando de você ali, né? Então você consegue colocar esse tipo de variável para entender o impacto, né? E aí entra um pouco do que você falou, né? Como supervalorizar ou não alguns dos canais. Eu diria que se a gente continuar nesse discurso que o MTA ou a atribuição click-based é a resposta, eu acho que a gente vai continuar desvalorizando coisas que funcionam. Porque o click-based ele só consegue ver o que é autoexplicativo, né? O que considera clique, o que é digital. E tem coisas que você faz no marketing que não são isso, né? Esse Então, se você não podcast colar aqui, por exemplo, né? Isso, o podcast. Mas assim, é que no limite, o podcast, às vezes, algum doido vai clicar no link lá e vai baixar a extensão de vocês. Mas assim, não vai ser a maioria, né? Então, como é que você bota a TV na conta? Como é que você coloca out of home na conta? Um evento, né? Aí, só que isso tudo é marketing, né? Isso tudo vai ter um impacto no teu usuário e ele vai influenciar a conversão. Então, poder colocar essas coisas na conta é importante. E por que eu tenho cutucado às vezes, né? Eu acho que a gente, sem querer, criou o nosso próprio problema. Porque a gente... eu falo isso porque eu tenho culpa do cartório, né? Mas quando a gente começou a vender para os executivos que dava para medir tudo, principalmente no digital, em alguns casos, isso automaticamente leva na conclusão que, já que não dá para medir, não funciona. Só que essa conclusão está totalmente errada. A Out of Home funciona, PR funciona, TV funciona. Só não é tão fácil de medir, mas funciona, né? Então eu acho que com esse retorno mais forte de olhar para a modelagem, a galera fazendo esse salto de tracking por clique para complementar com modelagem, eu acho que a gente vai ter um ganho importante aí para o entendimento do que funciona no marketing. Eu concordo, cara, porque no final das contas a gente teve uma utopia, né? Que a gente vinha de um cenário de publicidade que era muito fácil fazer correlação. Nada contra o que eu vou falar aqui agora, mas era muito fácil o Washington Oliveto falar: fizemos a campanha do meu primeiro sutiã na TV e vendemos milhões de sutiã. Fizemos a campanha da Havaiana e vendemos milhões de Havaianas. Porque a única forma de contato que o teu consumidor tinha era aquela. Então era preto no branco, porra. Se eu faço um anúncio na TV e depois dele aumento as vendas daquele produto que eu anunciei, só pode ter sido essa porra. Era muito fácil falar isso, né? Era uma correlação que se aplicava em causalidade simples. Só que a gente veio de uma evolução onde, assim, você começava a ter dificuldades lá na época dos tempos primórdios da publicidade de não conseguir medir o resultado de revista, jornal, outdoor, buzzdoor, ponto de ônibus. Você não conseguia medir. Então aquilo ali era muito tratado como, cara, esse é awareness, a gente só quer aparecer e é melhor aparecer só é lembrado quem é visto. Era uma frase muito usada para justificar esses investimentos em media out of home, por exemplo. E aí a gente veio com o marketing digital, com os sites, e a gente falou, cara, aqui dá para medir. E aí criou-se uma utopia de que a gente consegue medir tudo. E talvez quando o e-commerce surgiu, quando as publicidades online surgiram, era mais fácil de medir. Porque você não tinha nem rede social, pô. Você basicamente anunciava no Google e anunciava em publisher, Globo.com, R7, Terra, UOL. As pessoas clicavam, iam pro seu site, você criou a forma de medir. Só que a internet foi crescendo. Hoje você tem N touchpoints. E aí, de novo, se a gente não olhar ferramentas de mensuração para ajudar a medir isso de uma maneira nova, atual, que acompanha isso tudo, a gente está ferrado. E a gente está falando muito aqui
sobre falta de investimento. E aí eu trouxe de novo mais estudos aqui para tentar trazer um balanço para essa galera. Por quê? Peguei um estudo da Gartner que indica que os profissionais de marketing perdem, em média, 21% do seu orçamento devido a dados ruins. Diz que não tem orçamento para a área de mensuração, mas afirma que perde, em média, 21% do seu orçamento por conta de dados ruins. Pô, será que você não consegue pegar de 1 a 5% para garantir uma qualidade desses dados nas análises? E a minha pergunta é justamente essa. É como que a gente provoca essa galera de mídia a entender que ela precisa ter uma ferramenta dessa e investir isso para garantir um pouco mais essa qualidade desses dados para as análises precisas, sabe? E não somente precisas, mas para minimamente você sair ali da onde você tá com a venda na cara no quarto escuro, tá ligado? Pelo menos você tira a venda, vai, você já começa a enxergar alguma coisa. Boa. Eu tô pensando aqui, porque até quando a gente estuda os fundamentos do marketing, assim, é difícil você conseguir convencer alguém, né? Eu acho que é mais a gente ir dando um pouco de pistas aqui e ali, e a própria pessoa tem que chegar nessa conclusão. Então, eu diria que eu não tenho muita pretensão de como convencer alguém de que isso é importante. E aí, assim, tem tipos de pessoas diferentes, né? Tem pessoas que são mais aprender com os outros. Então, a pessoa lê um reporte desse e fala, epa, peraí, acho que eu preciso me preparar para depois eu não tomar essa daqui, né? E tem gente que vai, acho que aprender meio que no forceps, né? Porque vai chegar numa reunião, vai apresentar um relatório, o executivo vai falar, mas isso aqui? Aí vai falar, não sei. E aí ela vai aprender meio no forceps que se você não tiver dados, se você não tiver uma forma de defender ali suas ideias, né, mostrar que de fato está funcionando, aí você fica meio vendido, né? Então, eu acho que vai variar um pouco do perfil da liderança, e eu falo de liderança porque às vezes a gente acha que mensuração e atribuição é um papo técnico, e não é. Não é. Mensuração e atribuição é o papo do CMO. Ou é isso, exatamente. Porque pensa que, dependendo do modelo de atribuição que você fez, ou que você compactou na empresa, às vezes você vai falar, opa, peraí, isso aqui não funciona tanto, é outro. O que muda? Muda headcount, muda budget, muda meta, muda como as pessoas são bonificadas, muda tudo. Então, assim, quem ainda acha que atribuição e mensuração é um papo técnico, tipo, tá viajando. Hoje, até aqui, assim, no Purple, a gente conversa disso com a mais alta liderança do marketing. Porque, de fato, quando você pensa, né, quando você quer colocar tudo na conta e ver o que funciona, é uma conversa de negócio, é uma conversa de gestão de equipe, é uma conversa de priorização dentro do time inteiro. Então, a pessoa máxima que tem que decidir esse tipo de coisa, né? Então, se a pessoa máxima precisa aprender no forceps, eu acho que vai sofrer um pouco mais. Mas, felizmente, eu acho que hoje a gente tem falado com uma galera boa, que tem, sabe, já tem bastante clareza em relação a isso. Então, eu acho que é mais um papo mais de antecipar movimentos. E aí que eu acho que tá a galera que vai construir um marketing mais para frente, né, mais proativo. Putz, agora eu esqueci o artigo que eu estava lendo, mas alguém tinha falado que você pode usar dados, analytics e números de forma defensiva ou de forma ofensiva. Se você tá na defensiva, cara, já era, assim. Você tá sempre correndo atrás, tá sempre atrasado, aí os dados estão errados, e aí você não consegue justificar. Mas se você tá trabalhando com dados, né, mensuração, agora descendo pro marketing, né, de forma ofensiva, ou seja, você quer preparar teu stack para quando você for dar esse próximo passo, você tá pronto para tomar decisões melhores, aí você tá sempre um passo à frente, né? Você não tá sendo cobrado por ninguém, você não tá sendo duvidado de ninguém, e você, de fato, está construindo e liderando essa frente. Mas eu diria que é isso. Então, não tenho a pretensão de convencer ninguém. Espero que as pessoas cheguem nessa jornada de iluminação por conta. Normalmente é um papo de liderança, então gostaria que mais lideranças estivessem falando sobre isso, colocando isso como pauta prioritária. Pra vocês terem uma ideia, tem um cliente que a gente fechou recente, eles têm 3 prioridades para o ano. Papo do CMO, né? Uma delas é rever o jeito de medir. Então eu falei, aí sim, isso aqui é uma liderança que está pensando no marketing.
Porque, de fato, todas as decisões derivadas começam a sair daí, né? Então, acho que são esses os temas, assim, que quando a gente fala disso, acho que começam a vir na minha cabeça. E aí a questão dos dados ruins que você falou, né? Eu acho que ele é quem já tá jogando no modo defensivo, provavelmente. É alguém que tá trabalhando de forma reativa, não preparou o seu stack, aí agora vai ter que começar a construir agora, para depois de um tempo começar a ver consistência e poder tomar decisão em cima disso. E não vai começar a medir agora, né? Porque já estamos em abril, né? E aí isso aí vai virar um projeto pro ano que vem, ou pro próximo quarto. E aí é o deixa que eu deixo, sacou? O cara vai empurrando com a barriga e aí isso nunca vira uma prioridade, assim. E acho que é interessante esse ponto, né? Que o Gustavo falou, né? Como que a gente convence esse cara de mídia? Não é o cara de mídia que tem que ser convencido, tá ligado? Não. É quem é o dono do budget, sacou? E aí é foda, porque talvez, gente, a gente tenha chegado à conclusão aqui que essa porra não acontece porque talvez a gente não gere conteúdo pra CMO, tá ligado? Que os caras quando estão lá. Mano, é tipo isso, sacou? Tipo, de direcionar o conteúdo direto. Não, tô falando eu e o Gustavo, tá? Você, eu sei que. Sim. Capaz disso. Mas, tipo assim, tipo, desses caras estarem consumindo essa porra aqui. E aí o cara que tá sofrendo agora, que ele sabe, ele entende, ele também comete o erro, porque ele não manda esse conteúdo, ou outros conteúdos, sacou? Que fala sobre, cara, a gente precisa rever a maneira com que a gente mede e que a gente atribui as nossas conversões, sacou? Porque do jeito que tá, não dá. E aí, tipo, é foda, né? Porque lá fora eu acho que eu vejo um pouco mais disso, né? De cargos mais de marketing sendo ocupado por pessoas de tecnologia, em sua grande maioria, assim, ou pelo menos com alguém com um background em engenharia, de alguma forma. Cada vez mais isso vem acontecendo lá fora, e aqui no Brasil a gente ainda está muito distante disso, ao ponto de a gente ter que ficar dependendo desse forceps aí que você bem ilustrou, sacou? Ou seja, é isso, tipo, vai todo mundo aprender na marra, sacou? A não ser que você defina isso como uma prioridade hoje, porque é isso, né? Se você coloca isso como prioridade hoje, tu já tá atrasado uns 5, 6 anos, tá ligado? Sim. Mas isso que você falou agora, Lucia, junto do ponto que o Yokota falou, tem uma parte disso aqui que eu sei que Yokota, Guta, também sócia do Yokota, defenderam durante muito tempo, continuam defendendo. Até na explicação que ele trouxe, foi que o Purple bota o branding na conta. Que isso pra mim é aquela fagulha que demonstra isso aqui que eu vou falar agora. Junto a ter ferramentas de mensuração pra medir essas coisas de maneira mais atual, é que me dá a fagulha de que a gente tá, tipo, porra, tá evoluindo. Porque branding e performance, muitas vezes, eles foram vistos, e por muita gente ainda são vistos, como estratégias separadas. Só que a gente sabe que a gente tem campanha de awareness que afeta a conversão. E a gente sabe também, quando eu falo até mais de e-commerce aqui, Yoko, de que branding olha a loja, que é o e-commerce, como site institucional também. E a galera de e-commerce reclama falando, não, isso aqui é loja, não é site institucional. Então você tem meio que uma guerra aqui também. Dentre esses cenários, a gente sabe que essas decisões de branding afetam os resultados de campanha, como também campanhas de awareness de branding afetam resultados de campanha, positiva e negativamente ambas aqui. Como é que a gente pode medir esse impacto e essa junção até do que tem sido cunhado cada vez mais de brandformance corretamente, cara? Tá. Bom, agora a gente entrou na minha praia. Vamos lá. Ó, e eu vou ser meio chato, tá? Mas é que assim, eu gosto de léxico, gosto de palavras, e eu acho que quando a gente destrincha, facilita. Por favor. Então, quando a gente fala de branding, é aquela palavra que é tudo e não é nada, né? Então, é porque ficou tão gigante que tu pode que ser disse, qualquer tá? coisa. Eu nem você, não. Então, o que eu gosto de fatiar? Primeiro, conceito de marca. Marca é a percepção que as pessoas têm em relação à sua empresa. Ou seja, é o que está na cabeça dos seres humanos que interagem com a tua marca. Então, essa formação de imagem na cabeça das pessoas é marca. Então, não é teu logo, não é as cores, tudo isso lembra ou ativa na cabeça da pessoa o que a gente gostaria. Mas o que importa mesmo é o que elas pensam. Então, marca. Branding
É uma disciplina. Então é você fazer a gestão do que as pessoas pensam sobre a sua empresa, do que as pessoas pensam sobre a tua marca. E aí tem uma última, que é meio polêmica, mas é brand marketing, que é você fazer ações, ativações para fortalecer essa percepção. Então, quando a gente recorta essas coisas, eu entendo que tem formas de medir cada uma delas. Então, se eu quero medir o que está na cabeça das pessoas, você poderia colocar ela no laboratório, né? Botar um monte de eletrodo, entender o que estava, que ela tá, qual parte do cérebro está acionando, mas não precisa você chegar nisso. Mas você vai fazer pesquisa normalmente, né? Então, você vai entender qual a associação que existe em relação à sua marca, ou quando ela pensa numa categoria, quais são as marcas que essa pessoa lembra, né? Porque já tem muitos estudos que comprovam que isso depois ele vai acabar desdobrando em venda, né? Então, o que está na cabeça da pessoa dá para a gente avaliar principalmente com pesquisa, e também para não parecer uma coisa impossível, para a galera que é mais de mídia, sabe quando você roda, sei lá, uma campanha no YouTube e tem brand lift? Então, é uma pesquisa que mostra qual que é o incremental de percepção que você construiu fazendo essa campanha. Ah, até a gente estava falando de incrementalidade antes, né? Dá para você medir incrementalidade na percepção da marca. E a galera achando que não dá para medir, né? Não, dá e dá para medir incrementalidade. Por isso que chama lift, brand lift. Então pensa que dá para você entender tudo isso. Mas trazendo aí a treta clássica aí do branding com a performance, é isso, assim, tem N estudos, quando a gente roda o Purple aqui com os clientes, a gente também percebe, né, que as ativações, as suas ações de marca, seja uma campanha mais institucional, seja PR, seja out of home, seja placa de futebol, elas também têm um impacto na venda. Qual que é a treta? Tem duas. Eu brinco que branding ou ele morre quando ele faz escala. Se você mede dinheiro com dinheiro, não vai, muitas vezes não tem resultado. Mas se você mede placa de futebol, busca no Google e venda, e qual que é a relação causal entre esses três caras, aí você encontra. Então, uma das coisas que a gente faz aqui é isso, né? A gente, óbvio, a gente não precisa nem fazer conta, tá, gente? Tá tudo pronto, é um software, você bota os dados lá e já te dá um insight. Mas isso é uma das coisas. Então, quando o branding faz escala, se você não mede essa escala, você perde o impacto percebido. E ela pode morrer no tempo. Eu acho que morre tanto conceitualmente, porque quando a gente chega pro executivo, sabe, fala, ah, não, isso aqui é branding, vai converter no tempo. Cara, o que a pessoa do outro lado tá entendendo é que você não tem uma puta ideia do que você tá fazendo. Porque não tem como você falar que você vai investir um caminhão de dinheiro e que vai converter no longo prazo. Isso não existe, essa conversa não existe. Você tem que conseguir escopar. Ó, eu vou investir tanto. Com base nos meus dados históricos, costuma levar 12 semanas para a gente começar a ver resultado. Então, conseguir entender essa relação causal no tempo, eu acho que é uma das coisas que ajuda a trazer à tona o impacto de branding ou das ações, né, de construção de marca ao longo do tempo. E a beleza de tudo isso é que agora a gente tem muito mais dado disponível. Então, a gente consegue modelar coisas que antes não dava para modelar. Então, recortando, acho que conceitualmente, né, cada uma dessas coisas, e tendo o stack certo, né? Acho que daí você começa a ver que brand realmente impacta, né? Deixa eu dar um outro exemplo para vocês. Para a galera que eventualmente é familiarizada em modelagem de marketing, existe um conceito que é o baseline, né? Baseline é o quanto talvez você venderia, independente das ativações que você já faz naquele momento. Hoje a gente tem estudos do Purple, né, com os dados dos nossos clientes, que mostra quanto do teu baseline é por conta da força da tua marca. Por conta dessa percepção de marca que você construiu ao longo de muitos anos. Quanto das vendas continua vindo porque você tem esse baseline construído, que foi construído via N ações de marca, né? Então, dá para chegar nesse grau de sofisticação se a galera quiser. Então, tudo isso para dizer que sim, funciona. Obviamente, essa é a nossa noia, então a gente vai aprofunda e cria algoritmo, etc. Mas assim, se não for isso, cara, tem tanta proxy metric, tanta métrica anterior, seja nas mídias, né, nos próprios dados abertos que você pode pegar para medir, que talvez seja a minha bolha, né? Eu tô tanto nisso que assim, quando alguém fala que não dá para medir, eu falo, puta, maravilha, vamos começar. Sabe? Porque que aí o papo fica bom. Mas então, acho que
Essa é uma resposta longa porque é um papo que pode ir muito fundo, né? Mas eu diria que é isso. Como a gente consegue juntar essas duas coisas. Ah, e acho que fazendo um gancho com o que você falou no começo. Eu não sei por que, sem querer, a gente separou essas paradas. Porque pro cliente não muda nada. Pra ele é um anúnciozinho que tá passando no YouTube, propaganda, e aí tem outra propaganda que aparece quando ele busca. E aparece um tênis. Qual que é a diferença, né, na cabeça dele? Eu sei que tem uma certa diferença, assim, mas é uma, é uma divisão muito mais interna. É uma divisão de disciplina, é uma divisão de como a gente organizou as especialidades dentro da empresa e a gente shippa o nosso organograma para o mercado, para o teu cliente, que não tem nada a ver com isso. Então, essa divisão eu acho uma das, sem querer, uma das piores coisas que a gente fez na nossa disciplina, mas, de novo, eu vejo uma galera que está fazendo esse movimento de reconectar essas duas coisas, né, com um olhar mais unificado para marketing. Porque no final a gente, como você trouxe, né? A gente faz branding para posicionamento de marca, lembrança de marca, consumidor nos associar para o objetivo final do nosso negócio, né? Só não é tão causal assim e tão rápido. O baseline te ajuda a entender isso com base na sua marca. E um outro ponto que você trouxe aqui, que eu também vejo pouca gente fazendo, é a análise do efeito halo, como falam por aí, que é justamente fazendo isso. O quanto aquela placa do Mercado Livre entregando a bola no escanteio lá em Itaquera, no jogo do Corinthians, fez com que as pessoas buscassem no Google para entrar no site. E isso eu vejo pouca gente fazendo no mercado, entendendo essas correlações aqui também. Eu lembro, quando eu trabalhei no Shoptime, e tem tempo isso, uma das coisas que, por exemplo, acho que é legal trazer esse dado aqui. O Shoptime, de vez em quando, sei lá, o Ciro Bottini estava lá falando, compre, compre, compre. Por que do nada o Ciro Bottini ou outra pessoa que ia fazer lá o programa ao vivo, ele falava, tipo, olha, promoção, hein? Tantas unidades. Algumas promoções eram pensadas justamente com base em 2 dados, que era a quantidade de acesso que o site estava tendo e ligação. Então, se os acessos e as ligações estavam abaixo do que se estava esperando, criava-se uma promoção para que esses acessos e essas ligações aumentassem. Então, o diretor do programa ficava com uma TV, um monitor ali, que dividido em 2, que mostrava de um lado o real time do GA, extinto Universal, e o outro lado a quantidade de ligações da URA lá, que a URA estava fazendo, sacou? Que estava recebendo. E de acordo com isso aqui, ele tinha uma média ali, um desvio padrão analisado, que ele via aquilo e falava assim, se tá assim, promoção autorizada. Era meio que tipo o if na cabeça dele ali, era if isso, faz aquilo. Então já era programado e pensado desse jeito para justamente olhar esse efeito halo aqui, porque a pessoa pode estar vendo o programa ao vivo lá e não ligar. Fala, pô, eu já compro no site, eu vou entrar aqui. Por que tá tendo muito acesso, então? Pô, porque as pessoas estão vendo aquele programa ao vivo. Então eu vejo pouca gente fazendo isso. Mas, ainda entrando no nosso racional aqui desse cross-channel analytics aqui, eu queria, antes de mais nada, dizer que existe uma questão muito importante para o marqueteiro, que é uma correlação que se aplica em causalidade, que é o quanto o marqueteiro bebe de café é o que auxilia ele a performar suas análises, né, Luciano? Exatamente, cara. E aqui nós temos o melhor café. O melhor café de todos, Coffee Mais muito forte. Vocês já sabem, tem drip coffee, tem café em grão e tem também café em cápsula, beleza? E aqui na descrição você vai clicar para você ganhar um carinho, um afago, olha lá, todo mundo bebendo café, que maravilha. Para poder melhorar e dar mais energia para a gente poder continuar esse podcast aqui. No link da descrição tem sempre uma moral lá na nossa lojinha da Coffee Mais, está aqui aparecendo na tela, mas tem um link na descrição também, caso você não queira quebrar a atribuição da Coffee Mais, porque você vai escanear o QR Code, vocês entenderam, né? Então você vai ganhar um carinho, um afago que sempre está rolando lá. Eu já cliquei uma vez e estava rolando uma prensa francesa. Você compra o café que eu já ia comprar e ganhei uma prensa francesa. Então sempre tem uma moral que está rolando lá. Só você clicar para você poder conseguir descobrir o que está rolando agora de informação.
nesse momento eu já posso dizer que o Yoko ganhou o Coffee Mais. Porque como a gente vai encontrar ele antes do podcast ter saído, a gente já vai ter levado o Coffee Mais pra ele. Opa, aí Então eu já sim, posso aí dizer eu que vi ele ganhou, vantagem. entendeu? Caraca, olha só. Quebrou uma camada da viagem no tempo, pô. Eita, Ué, Eu já a posso gente dizer já que ele pode ganhou. dizer que você tem, porque quando você chegar no dia do envio, você já vai ter tomado o Coffee Mais, pô. No dia do nessa linha podcast temporal eu já sair, tenho, então. você já até tomou. Nossa, Então galera, eu garanta seu tomei Coffee e Mais. adorei. Garanta seu Coffee Mais. Voltando aqui, Yoko, o MMM, e a gente já bateu algumas vezes aqui na Métricas Boss, em outros episódios sobre isso, Market Mix Modeling, ele tá voltando com força, especialmente após as mudanças que a gente teve na privacidade desde o iOS 14 pra cá também. Como que esse Market Mix Modeling, esse MMM aí, como que ele complementa as outras metodologias de atribuição que existem? E qual é o papel nisso que a gente está chamando de Cross-Channel Analytics aqui, que é essa análise por várias mídias? E eu acho que você usou a palavra certa, que é complementa. Não é uma afronta aos modelos anteriores ou uma substituição dos modelos anteriores, né? Eu acho que é como é que a gente soma para o stack que a galera já tem de mensuração. Então, tipo, se eu fosse do mais básico até o MMM, assim, do mais básico começa o que a galera chama de self-reported attribution. Eu não sei nem se dá para dizer que é attribution. É self-reported. Mas que é, sabe aquela perguntinha que fala assim, de onde você conheceu a gente? Né? Onde você ouviu falar da marca? Antes de preencher um form ou depois de terminar um fluxo no e-commerce, tem uma perguntinha dessa, né? Essa é uma pesquisa de recall. Eu gosto de explicar para a galera. É uma pesquisa de lembrança de canal. Ela só deve ser utilizada como atribuição se não tiver nada melhor. Beleza? Então, assim, essa é uma pesquisa. Beleza, essa é a mais básica. Aí a galera vai para o Single Touch Attribution, né? Já fomos para o digital. Você vai escolher um ponto da jornada para dizer que aquele cara é o brabo. Né? Normalmente é last click. Se você está otimizando, first click, se tiver mais uma pegada de crescimento. E aí você vai refinando, né? Vai entrar em multi-touch attribution, quando você já quer, né, entender vários pontos na jornada e distribuir né, pesos diferentes ao longo dessa jornada. E apesar de não ser um método que explica causalidade ou incrementalidade, ele ajuda muito. Porque muitas vezes, e se você puder testar melhor, esse modelo ele acaba implicando em causalidade, né? Mas nem sempre. Então, beleza. Tem a pesquisinha, Self-Reported Attribution, você vai ter Single Touch ou Multi-Touch, e aí você tem teste de incrementalidade. Esse dá para você fazer quando quiser, mas que nem a gente falou, 7% só, ou 8%. É pouca gente que faz, mas eu acho que é um dos exercícios importantes para você poder, né, fazer esses testes. Então, por exemplo, desde o mais simples, que pode ser, se eu não me engano, tem uma feature no Google Ads que chama Conversion Lift. E aí você roda a campanha e ele vai te dar um reporte de quanto foi o resultado incremental, né? Eu acho que isso já está mais produtizado. Se for para branding, você poderia rodar lá um brand lift, ou eventualmente até um search lift, ou você pode criar o seu próprio teste de incrementalidade. Mas aí voltamos pro problema original do papo, né? Precisa ter uma galera que manja fazer todo o setup certinho. E aí o MMM ele vem para complementar tudo isso que eu falei. Então, é raro a pessoa ir direto pro MMM. Normalmente você já esgotou tudo isso. Então você já faz a pesquisinha, já ficou feliz, usa os touch points para fazer algum grau de atribuição, mas você vai chegar uma hora que você vai falar assim, cara, eu boto mais dinheiro, mas não volta igual. Talvez eu esteja batendo nas curvas de diminishing returns. O Google me diz que tem conversão, mas eu boto mais dinheiro e só aumento o CAC. Onde eu deveria colocar? E aí, se você não começa, né, complementar teu stack, às vezes você vai ter dificuldade de ver onde é que está essa oportunidade. Então o MMM ele vem para complementar nesse sentido. Ele vai te responder a incrementalidade dos canais, né? E você vai poder colocar coisas que não necessariamente escoram no multitouch, que é o que a gente deu alguns exemplos, né? Às vezes out of home, TV,
social orgânico, né? Então você complementa. E aí aqui eu tava aguardando aqui a dica de ouro, porque a galera aqui é mais avançada, né? Mais nerd dos dados. Mas um exercício que é possível é você cruzar o ROI do MTA com o ROI do MMM, e aí você vai chegar numa matriz, né? Tem coisas que scoram bem no MTA e scoram bem no MMM, ou seja, né, esse provavelmente é um bom canal, continue. Mas tem coisa que escora muito mal no MTA, mas escora muito alto no MMM. Ou seja, sem MMM você nunca saberia que esse negócio funciona. E aí tem outras coisas que escoram muito baixo no MMM, mas muito alto no MTA. Provavelmente esse cara não é tão incremental quanto você imaginava. Então, cruzamento de metodologias também pode te dar novos insights. Né? Então, esse é um exercício que, eventualmente, a galera que já está chegando nisso aí poderia fazer, por exemplo. Mas, de novo, os dados tem que estar bonitinhos, os reportes tem que estar, né, bem confiáveis, mas aí você pode começar a fazer esse tipo de exercício. Perfeito. Perfeito. Acho que isso você levantou a bola para a gente ir para os finalmente do papo aqui. Que é, a gente falou sobre modelo de distribuição, falamos sobre first click, last click, linear, data driven, multitouch, MMM. Como escolher mediante tudo isso, mas pensando em cada negócio mais em específico? E se tem uma galera aqui agora entendendo esse papo, entendendo a evolução do que a gente está falando e provocando, por onde eles deveriam começar? Nossa, por onde deveria começar? Vamos escolher um case, vai. Vamos escolher uma. Me fala uma indústria aí pra gente fazer o exercício. Pô, sei lá, vamos pensar saúde, vai. Saúde. Tá, legal. E vamos considerar que esse cara. Primeiro ele vende online, tá? Vende online, Sei lá, perfeito. é agendamento de De consultas online. consulta, perfeito. Boa. Então, ali eu começaria ali com Self-Reported Attribution, né, faz aquela perguntinha lá, de onde a galera conheceu no momento da conversão ou logo depois da conversão. Junto disso, se você vende no digital, galera, por favor, tracking bonitinho, né, de conversão. Se tiver dificuldade no GTM, tem extensão, conheço uma extensão legal aí que diagnostica GTM, tem link na descrição, né? Se for algum problema no GA também, deixa ele bem bonitinho. Mas eu acho que é isso. É o básico do Conversion Tracking digital, mais uma pesquisinha de self-reported para você ter um misto, né? De onde a galera lembra e você ter a conversão. Mas agora imagina que essa empresa cresceu e só 5% dos agendamentos acontecem online, 95% acontecem em locais físicos. Putz, aí eu acho que esse cara vai começar a dar um salto, né? Para considerar modelagem estatística, por exemplo. Porque muitas das conversões não vão acontecer no digital, muito do investimento dessa galera também não vai ser no digital. Talvez ele até tenha que colocar na conta se ter mais unidades gera mais vendas, só por aumentar a distribuição. Né? Então, como é que a gente bota isso na conta? Então, normalmente tem um match entre o teu grau de maturidade, tua necessidade e o stack de mensuração que você vai precisar. E às vezes tem casos raros onde você tem que dar saltos. Então esse caso da saúde é legal, mas pensa um cara que vende carro, também vai ter que dar esse salto. O cara do varejo, se ele não vende no digital, ele vai ter que dar esse salto também. Porque por que ele vai ficar noiando se o site tem tráfego se ele vende no varejista? Tipo, ele precisa de modelagem estatística para poder fazer essa conta. Então, tem alguns raros casos onde o cara nem vai ficar noiando no MTA ou tracking de conversão digital e vai pular direto para modelagem. Mas costuma que é uma jornadinha, né? Até lá. Perfeito. Eu acho que no final, a grande resposta que a gente pode dar pra galera é: depende, tem que testar. E minimamente a gente começar a botar o pezinho na incrementalidade, como você bem disse, dá pra gente ver, entender e analisar. E no final, ao meu ver, tá, Yoko, acho que
Você tem o estágio inicial, que é, pô, tem um negócio, vou fazer o meu plano de marketing, entender onde eu vou investir nas mídias mais tradicionais e começo a levantar dados. Agora, com isso, eu tenho um segundo avanço, que é eu já estou trazendo retorno, eu sei as mídias, eu tenho um segundo avanço aqui agora, que eu preciso entender a relevância que essas mídias têm para o meu negócio, porque eu preciso otimizar esse investimento para trazer retorno. Aí eu começo a fazer análise incremental, aí eu começo a fazer MMM. Porque não necessariamente você vai investir mais, você pode só otimizar esse investimento, entendendo que tem canais que você acredita que participe e gera receita incremental, quando na realidade você vai analisar e entender que não. Então não é sobre você investir mais, né? É sobre você investir melhor. Muitas vezes isso. E aí sim, quando você investe melhor e começa a trazer retorno, aí você tem o terceiro nível na minha visão, que é eu vou aumentar budget, onde eu aloco para trazer o retorno que eu espero. E aí eu vou alocar isso, onde eu tenho uma margenzinha ali para teste, que esse teste está bem mensurado, eu consigo entender, sei lá, que se eu pegar 10% desse novo budget e fazer uma porrada de programa de influência, eu consigo medir se esse programa de influência na jornada de atribuição participe, gere receita incremental, trazendo gente nova, oxigenando minha base. Aí você vai para o terceiro nível para mim. Aí acho que são, na minha visão, né? Eu diria que os níveis de atribuição são esses. Eu faço o básico bem feito, tracking, e invisto nas mídias mais tradicionais aqui, online e offline. Agora eu vou para o segundo nível, que é eu preciso melhorar isso aqui, mas sem investir mais. Como é que eu começo a analisar a receita incremental? Como é que eu consigo entender os pontos de contato que essas mídias participam ou não da conversão? Aí eu vou para o terceiro. Aumentei meu budget de mídia, como eu aloco e testo novos canais que eu não fazia, mensurando corretamente a participação deles nessa atribuição. Concordas? Boa, boa, eu gosto. E até eu tenho feito um exercício que é toda vez que eu chego numa situação que a resposta é depende, eu tenho feito uma segunda pergunta para mim mesmo, ou tipo, agora a gente tá fazendo esse papo, é depende do quê? Do que? Perfeito. Para ajudar a galera a criar modelos mentais de decisão, né? Porque a gente, sem querer, já tem esse modelo criado na cabeça. Então a gente fala, depende, e começa a raciocinar. Então, na minha opinião, quando a gente fala de modelo de mensuração, de atribuição, depende da pergunta do negócio. O que você quer responder? Ah, eu quero saber se placa de futebol funciona. Tá, provavelmente MMM. Você vai ter que usar modelagem. Ah, não, eu quero saber se o criativo do Google Ads é melhor do que o criativo 2. É outra coisa que você vai fazer, né? Ah, eu quero saber se eu deveria começar a fazer TikTok, mas eu nunca fiz na vida. É outra coisa que a gente vai montar aqui para chegar nessa resposta. Então, a depender da pergunta que a gente quer responder, a gente vai montar um stack que dá essa resposta, né? E, naturalmente, esse mundo do marketing é sempre, né? Às vezes a pergunta vem do CEO, então a altitude da pergunta e a amplitude da resposta vai ser diferente. Às vezes, se um analista de mídia que está operando no Google Ads todo dia, ele vai ter outro tipo de pergunta. Então, escopando bem as perguntas, fica mais fácil de chegar em qual que é a resposta de qual que é o formato de mensuração, a tecnologia que você vai usar e assim por diante, né? E a gente não negligenciar o poder de fazer boas perguntas, né? E acho que isso é um ponto que permeia tudo, né? Eu acho que vem daí a nossa análise crítica, né? Porque perfeito. Tem um eu não sei se é só de marketing, porque eu sou nerd, mas assim, eu vejo muito playbook, sabe? E parece que é só seguir essa escadinha que vai dar tudo certo. Que foi, né? E tipo, não é isso. Assim, você tem que fazer como isso faz sentido pra tua realidade, pro teu mercado, pra tua marca. E aí você faz as perguntas, né? Então essa capacidade de análise crítica é muito importante quando a gente tá pensando segundo nível sistemas, de consciência, né? Ó. É um segundo nível de consciência. É eu analisar, eu ouvir esse podcast aqui e falar, tá, o que eu concordo e não concordo por quê? Isso. E não só, o cara falou, vou fazer. Não, é o que eu concordo e não concordo e por qual motivo. Aí você vai no raciocínio crítico de evolução, né? Exatamente. É isso. Luciano, porrada comeu e o Yoko não fugiu das perguntas, hein? Gostei de ver, pô. Enfiou a porrada no Kung Fu aí, foi dando o jeito dele. É isso, muito forte. Ó, falando em pancadaria, não sei se vocês sabem, mas eu já tive um blog de MMA. Olha aí, MMA, hein? Aí, ó. Falamos de MMA, falamos de Goku. Descobrimos por que o Freeza matou o Kuririn e o Gohan gritou. Entendemos os modelos de atribuição diferentes aqui.
Descobrimos que o Luciano tem um Ozaro tatuado. Ou seja, o podcast foi revelador em vários pontos aqui. Descobrimos que a culpa é do CMO e não é do cara que tá operando a mídia, que é ele. Com certeza. Beleza? Boa. Isso aí é você agora que tá ouvindo aí, tem que fazer a análise crítica e, primeiro, né, tomar uma dose de coragem para poder falar com o seu CMO e ter essa conversa, né? Porque aqui a gente só tem peão, tá ligado? Então você tem que ter coragem de ir lá e trocar essa ideia com os caras. Tu tem que chegar agora qualquer coisa, manda o podcast e não diga nada. É o que eu sempre digo. É o que eu sempre Qualquer coisa você fala que chegou sem querer. Pega a parte que a gente fala que 21% dos seus resultados são baseados em dados ruins e tira do fone sem querer, na hora que ele tá passando. Pronto. Ele vai ouvir, vai falar, e que é isso? Fala, pô, meu fone desconectou, mas já que você ouviu... Aí você aproveita o ensejo. Yoko, obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui, viu, irmão? Tamo junto pra caramba, hein? Boa, valeu, galera. Sempre papo bom. Eu sei que falar desse tema é que quem tá aqui gosta, né? Eu também me divirto. Mas para marqueteiros, no geral, costuma ser um tema meio cabeludo, assim, mas eu acho muito bom que esse papo tá ganhando mais corpo, tem mais liderança realmente querendo falar sobre isso, né? E é uma transformação que a gente vai fazer nesse mercado. A gente já fez uma primeira transformação, tem mais uma para fazer. Então, tô animado aí que a gente tem conseguido bons fóruns para poder debater esse tipo de coisa. E no final, o que a gente quer provar aqui nesse papo, nesse podcast, é que se você acha que o Oliver Tsubasa Ozora, sozinho, faria o Nankatsu Futebol Clube ser campeão, tá errado. Porque tem o Benji Wakabayashi defendendo lá. Se o Benji não pegasse lá o parkour entre as traves para defender, talvez tomasse a quantidade de gols que o Oliver Tsubasa Ozora, mesmo fazendo seu chute de trivela que o Roberto ensinou, não ia conseguir fazer o negócio virar. Ô, Luciano, eu consegui achar alguém que ama super campeões igual a mim, então eu tenho que trazer pra dentro do podcast, cara. Pelo amor de Deus, é a única. Eu só tenho essa oportunidade de mostrar o meu conhecimento nerd da tatuagem que eu tenho. É a única forma. Porra. Eu taco lá na zaga, o Carlos Misaki fazendo aquela assistência perfeita. Pô, pelo amor. E o Kojiro Ruega? Que treinava com bola de areia na onda pra poder chutar forte. Tá de sacanagem. Carlos Misaki. E o Misugi, problema no coração, que ainda assim... Meu Deus. Foi pra frente com o Tsubasa e conseguiu até ele desistir e correr pro avião, pros braços da amada dele. Você foi embora do podcast agora. Você que ouviu a gente até aqui, de nada por esse papo, não esqueça que toda semana tem episódio novo, então se tá ouvindo no YouTube, se inscreve, deixa um like, manda pra mais gente que pode ser... Esse tema pode ser interessante. Comenta aqui o que tu achou, dá sugestões, que pontos concorda, não concorda. A gente comenta e responde e interage contigo. Tá ouvindo no Spotify? Ativa o sininho, se inscreve no canal, comenta. Agora no Spotify você também consegue comentar nos episódios. Então, se tá ouvindo na Apple Podcasts, aí tu só ouve mesmo que não dá pra fazer mais nada. Mas não esquece que toda semana tem episódio novo. Um abraço e valeu.